Olá, novo quiz apresenta. Quiz de conhecimentos gerais com 25 perguntas do ensino fundamental. Para mais vídeos que promovem o conhecimento, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Pergunta 1. Como se chama um polígono de 5 lados? Heptágono, decágono, pentágono, eniágono. Resposta correta: pentágono. Pentágono é o nome dado para a figura geométrica que possui 5 lados. Na geometria, o pentágono pode ser classificado em regulares e irregulares. No caso do pentágono regular, os lados e ângulos possuem o mesmo tamanho, enquanto um pentágono irregular é aquele que possui lados ou ângulos diferentes. Pergunta 2. Quantas estações ocorrem durante um ano? 1, 4, 5, 3. Resposta correta: 4. Estações do ano designam 4 períodos ao longo de um ano, cada um com características distintas, baseadas em padrões ou variações climáticas. As estações do ano são outono, inverno, primavera e verão. Pergunta 3. Além do Distrito Federal, quantos estados compõem o Brasil? 20, 24, 26, 29. Resposta correta: 26. De acordo com os critérios geográficos estabelecidos pelo IBGE, o Brasil possui 26 estados e um Distrito Federal, organizados em 5 macro-regiões administrativas. O Distrito Federal abriga a capital do país, Brasília. Pergunta 4. Qual é a capital do Uruguai? Montevidéu, Assunção, Lima, Buenos Aires. Resposta correta: Montevidéu. O Uruguai é um país localizado na América do Sul, fazendo fronteira com o Brasil e a Argentina. Tem como capital a cidade de Montevidéu, situada no litoral sul do país, onde se concentra quase a metade de toda a sua população. Pergunta 5. Qual elemento químico é representado pelo símbolo F? Ferro, fleróvio, flúor, frâncio. Resposta correta: flúor. O flúor é um elemento químico representado pelo símbolo F, cujo número atômico é 9. Ele se destaca na tabela periódica por ser o elemento mais eletronegativo e reativo de todos os elementos. Pergunta 6. A mistura da tinta azul com a tinta vermelha gera a cor: laranja, roxa, cinza, verde. Resposta correta: roxa. Para conseguir a cor roxa ou lilás, basta misturar as cores primárias, azul e vermelha. A tonalidade irá variar de acordo com a quantidade usada de cada tinta. Pergunta 7. O que é clorofila? Produto de limpeza. Pigmento existente nos vegetais. Substância que emite luz. Tipo de célula presente nos peixes. Resposta correta: pigmento existente nos vegetais. A clorofila é o pigmento responsável por dar cor aos vegetais. Esse pigmento natural, que é encontrado no interior dos cloroplastos, é o mais abundante nas plantas e está presente principalmente nas folhas. Entretanto, é preciso saber que a clorofila não é exclusividade dos vegetais e apresenta-se também em outros organismos, como as algas. Pergunta 8. 1 metro tem quantos centímetros? 10, 30,
60, 100. Resposta correta, 100. O metro está entre as medidas mais conhecidas do Sistema Internacional de Unidades. Em uma resposta rápida, clara e objetiva, 1 metro equivale a 100 centímetros. Pergunta 9. O rio Tietê atravessa qual estado brasileiro? Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Amazonas. Resposta correta, São Paulo. Com uma vasta rede hidrográfica e grande importância econômica e cultural, o rio Tietê atravessa o estado de São Paulo e é um dos principais rios do Brasil. O manancial, todavia, é também um dos mais poluídos. Pergunta 10. Como é chamada a ciência dedicada ao estudo da crosta terrestre? Ecologia, arqueologia, zoologia, geologia. Resposta correta, geologia. Geologia é a ciência que pesquisa a estrutura da crosta terrestre, seu modelado externo, e as distintas fases da história física da Terra. É uma ciência relativamente nova, surgida no século XVIII. No Brasil, os primeiros geólogos diplomaram-se em 1959. Pergunta 11. Qual palavra está escrita incorretamente? Resposta. A forma correta é cabeleireiro. Geralmente, as pessoas acreditam que essa palavra se origina de cabelo, mas, na verdade, a origem é cabeleira, resultando em cabeleireiro. Pergunta 12. Qual é o continente mais populoso do planeta? América, Ásia, Oceania, Europa. Resposta correta, Ásia. Ásia, além de ser o maior dos continentes, é também o que possui a maior população do planeta. Sua área total é de quase 45 milhões de quilômetros quadrados, e a população atual está estimada em 4,5 bilhões de pessoas. Pergunta 13. Onde vivem os anfíbios? Na terra e na água. No gelo. Na água. Na terra. Resposta correta, na terra e na água. Os anfíbios são animais vertebrados, comuns em lugares úmidos como pantanos e lagoas. Embora possuam uma forte vinculação com a água para manter a umidade da pele, seu habitat se alterna entre os ambientes aquáticos e terrestres. Pergunta 14. O que é celebrado anualmente no dia 19 de abril? Dia da Bandeira. Dia do Índio. Dia do Hino Nacional Brasileiro. Dia do Descobrimento do Brasil. Resposta correta, Dia do Índio. O Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril, foi instituído no Brasil durante o governo Vargas. Escolas, entidades e diversos grupos indígenas realizam eventos a fim de recordar a importância da cultura indígena na formação do povo brasileiro. Pergunta 15. Qual o nome dado à energia obtida a partir da força dos ventos? Energia eólica, energia nuclear, energia solar, energia biomassa. Resposta correta, energia eólica. A energia eólica é um tipo de energia renovável gerada da força dos ventos. A estrutura em que ocorre a conversão da energia cinética em eletricidade é chamada de aerogerador ou turbina eólica.
Pergunta 16. Em um átomo, quais partículas possuem carga negativa? Elétrons, nêutrons, prótons, pósitrons. Resposta correta: elétrons. A carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo. Lembrando que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, sendo que a carga do próton é positiva, a do elétron, negativa, e a do nêutron, neutra. Pergunta 17. Joaquim José da Silva Xavier foi o líder de qual movimento de revolta? Inconfidência Mineira, Sabinada, Revolta dos Malês, Revolução Farroupilha. Resposta correta: Inconfidência Mineira. Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido pelo apelido de Tiradentes, consagrou-se por sua participação ativa na Inconfidência Mineira. Tragicamente, ele foi o único dos envolvidos no movimento a receber a pena de morte, uma vez que os outros envolvidos foram perdoados pela coroa portuguesa. Pergunta 18. Como se denominam os animais que se alimentam de fontes animais e vegetais? Frugívoros, onívoros, carnívoros, herbívoros. Resposta correta: onívoros. Os animais onívoros são aqueles que possuem hábitos alimentares mais diversificados, podendo digerir diferentes classes de alimentos. São animais que podem se alimentar tanto de carne, como os carnívoros, quanto de vegetais, como os herbívoros. Pergunta 19. Como é chamado o voo realizado próximo ao solo? Cego, planado, livre, rasante. Resposta correta: rasante. Rasante é o voo no qual a aeronave faz uma manobra, a baixa altura, muito próximo ou rente ao solo. Pergunta 20. O grilo falante é um personagem de qual história? Tarzan, Pinóquio, O Mágico de Oz, Peter Pan. Resposta correta: Pinóquio. O grilo falante é um personagem fictício que apareceu pela primeira vez em 1940, no desenho animado Pinóquio. Sábio e bem-humorado, o grilo age como um tipo de consciência de Pinóquio, além de ser um bom amigo. Pergunta 21. Quem proclamou a República no Brasil? Deodoro da Fonseca, Dom Pedro I, Princesa Isabel, Floriano Peixoto. Resposta correta: Deodoro da Fonseca. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Na época, ele era chefe de exército e reuniu militares, além de apoiadores do movimento para invadir a Praça da Aclamação, no Rio de Janeiro, e fazer a derrubada do governo monárquico. Com isso, Deodoro da Fonseca conseguiu autonomia para governar o país, até que fosse elaborada uma nova Constituição. Pergunta 22. Como é chamada a substância orgânica resultante da decomposição de vegetais e animais que se acumulam no solo? Cascalho, humus, argila, fósseis. Resposta correta: humus. Humus é a matéria orgânica depositada no solo, que resulta da decomposição de animais e plantas mortas, ou de seus subprodutos. Em sua formação, há a libertação de diversos nutrientes, em especial, o nitrogênio, o que acaba tornando esse componente um fertilizante orgânico para a agricultura. Pergunta 23. Quem inventou o telefone? Benjamin Franklin, Thomas Edison, Samuel Morse,
Alexander Graham Bell. Resposta correta: Alexander Graham Bell. Oficialmente, a invenção do telefone é atribuída ao cientista de origem escocesa, Alexander Graham Bell, que viveu de 1847 a 1922. O inventor patenteou em março de 1876 a criação que revolucionaria a comunicação em todo o mundo. Pergunta 24. Qual o sistema responsável por defender nosso organismo contra agentes infecciosos? Sistema nervoso. Sistema imunológico. Sistema circular. Sistema tegumentar. Resposta correta: sistema imunológico. O sistema imunológico, também chamado de sistema imune, é o que garante proteção ao nosso corpo, evitando que substâncias estranhas e patógenos afetem negativamente nossa saúde. É um sistema complexo, que envolve uma série de células e órgãos, que funcionam em conjunto, como uma grande barreira de proteção. Pergunta 25. O petróleo, o gás natural e o carvão são combustíveis fósseis, enriquecidos, nucleares, atômicos. Resposta correta: fósseis. Os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural, são chamados assim porque são, de fato, derivados de plantas e vegetais mortos, soterrados com os sólidos que formam as rochas sedimentares. Eles são a principal fonte de energia utilizada no mundo hoje. Pergunta bônus. Qual o instrumento usado para medir a pressão atmosférica? Pluviômetro, anemômetro, micrômetro, barômetro. Se você souber a resposta, compartilhe-a nos comentários. Nosso quiz de conhecimentos gerais, com perguntas do ensino fundamental, chegou ao fim. Para mais vídeos como este, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado por assistir, e até o próximo novo quiz.